Oi pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre arquivos, tá? Arquivos são manipulação de arquivos em programas, né? É um negócio bem importante porque geralmente você não vai digitar todos os dados, né, para o computador processar naquele momento. Então, ah, os dados estão armazenados em algum lugar, né? Geralmente em arquivos, bancos de dados, né? E os programas vão manipular esses dados que se encontram já previamente gravados no computador, né? Então a gente já viu, né, nas aulas passadas, né, principalmente lá no início, naquela arquitetura inicial, né, que o computador ele tem uma organização, né, no qual os arquivos eles ficam armazenados na memória secundária, tá? Então os arquivos estão lá em pendrives, em discos rígidos, em, né, CDs, tá? Então são os dispositivos da memória secundária que guardam esses arquivos. Na memória principal você não tem arquivo, você tem dados armazenados que podem até vir do arquivo, mas os arquivos não estão armazenados na memória principal do computador, que a gente chama de memória RAM, né? E tem outros tipos de memória, memória cache e assim por diante. Mas não vamos entrar em detalhes nesse nível. Então, os arquivos, né, estão aqui na memória secundária, tá? E eles geralmente são muito grandes para caberem na memória, né? Se você pensar que tem arquivos de terabytes, né, de gigabytes, para caber na memória completamente o arquivo, né, seria inviável porque você não tem apenas um arquivo, você tem vários arquivos, né, no computador em paralelo e cada processo, né, cada programa vai trabalhar com um conjunto de arquivos. Então, geralmente o que, é que os programas fazem? Eles vão lendo o arquivo gradativamente e fazendo um processamento, colocando na memória partes do arquivo, fazendo uma análise daquela parte do arquivo, né, executando comandos e tal, mas o arquivo completo não está na memória, ele vai ficando, apenas partes do arquivo é que são colocados na memória durante o processamento, ok? Então, aqui tem um exemplo de um arquivo, né, que guarda e-mails, né, textos de e-mails, né, o conteúdo dos e-mails, e você pode ver que tem uma espécie de campos aqui, né, por exemplo, return path, né, ou seja, o caminho de retorno, tem o from, né, que está dizendo de quem é o e-mail, né, inclusive dando informações sobre a data, né, de envio desse e-mail, tá? E tem outras informações aqui, ok? Bom, temos a primeira, né, parte que a gente vai trabalhar, né, é que pensar aqui no arquivo como uma sequência de linhas, né, que contém caracteres. Então o processamento do arquivo nada mais é do que pegar esse conjunto de linhas, certo? E usar o que vocês conhecem como laços, como comandos condicionais, é, verificações de formatação, de strings, né, de encontrar parte de string dentro daquela linha e uma série de situações que vocês podem usar, tá? Mas basicamente o uso desse arquivo é abrir, né, e ler linha por linha desse arquivo, os caracteres que estão nessa linha e tomar uma série de decisões e executar comandos que que estão lá associados a esse arquivo, tá? Então tem nesse link aqui, tá? Vocês podem usar clicar nesse link para baixar o arquivo que contém, né, esses dados aqui. Não só esses dados, como várias outras informações, tá? Então é um arquivo bem grande que contém nossos exemplos vão ser baseados no processamento desse arquivo, tá? Que é o mbox_short.txt, ok? Bom, dando continuidade, né, o primeiro passo, como eu já tinha comentado, é você abrir um arquivo, né? Para abrir um arquivo, existe a função do Python chamada open, tá? Que faz com que um determinado arquivo seja aberto, tá? Assim como você usa no editor de programas, o comando open, e aí você informa qual é o arquivo que está abrindo. O Python também tem essa funcionalidade, que é dada através da função open, que recebe como parâmetro o nome do arquivo que você quer abrir, ok? Então, a partir do momento que o arquivo está aberto,
você tem tanta possibilidade de fazer leitura como fazer escrita, a depender do modo como você abriu esse arquivo. Então, nós temos dois parâmetros, o nome e o modo. Tá? Se você disser que o modo é R, né, de read, então você vai abrir no modo leitura. Tá? Agora, se você informar o modo como sendo W, aqui tem um apóstrofo, né, ou aspas, aí vocês decidem, ou um ou outro, então ele vai abrir ou para somente leitura ou somente para você escrever dados no arquivo, ok? Bom, então aqui eu tenho a sintaxe, né? O Open tem dois parâmetros, na verdade, esse segundo parâmetro aqui é opcional, né? Se você não informar, ele vai assumir que você está abrindo para leitura, ok? E a abertura, aqui temos um exemplo, eu dou o nome do arquivo e indico que é para leitura. Esse arquivo vai ter que estar na mesma pasta onde você executou o Python, ok? Então, se for necessário informar um caminho, né, tá na raiz do C, pronto, aí você vai ter que botar aqui, C dois pontos, barra, o nome do arquivo, ok? Bom, o que é que essa função open faz? Ela retorna para você o que a gente chama de manipulador de arquivo, né? Ou o handle. Tá? O handle nada mais é do que um descritor daquele arquivo. Ele não contém os dados do arquivo, ele contém uma descrição sobre o arquivo, né? O nome do arquivo, o modo de leitura. Então ele mantém esses dados e também a posição em que você se encontra em relação ao arquivo. Dado que você abriu e começou a leitura, ele faz esse controle, né, de que ponto do arquivo, em que ponto do arquivo você está, ok? Bom, então o handle, né, não guarda o conteúdo, como eu mencionei, certo? E se você tentar imprimir o handle, não vai sair o conteúdo do arquivo, ok? O que vai sair, ó, o arquivo é mbox.txt e ele foi aberto no modo leitura, como eu falei. Ele guarda informações sobre o arquivo, tá? Bom, pode acontecer de você abrir um arquivo e esse arquivo, tentar abrir um arquivo e ele não existir. O que é que o Python vai dizer para você? Ó, um erro, um traceback, né? No such file or directory. Então, ele não encontrou o arquivo dados.txt, ok? E aí? Bom, você tentou abrir um arquivo e não conseguiu. Aí depende do que o usuário disser para você que é para fazer, né? Ah, eu quero que quando não encontrar arquivo, que ele solicite o nome do arquivo e você comece do zero, certo? Então vai de aplicação para aplicação. A exemplo, quando você abre um bloco de notas, ele não tem arquivo nenhum aberto. Você trabalha em cima de um arquivo, né, inexistente inicialmente, e quando você fecha o programa ele pergunta se você quer salvar. Aí sim vai ser necessário você informar o nome do arquivo, ok? Se ele já existe, ele vai perguntar se você quer substituir e tal, todo aquele processo, tá? Então, vai depender de cada caso, né, a decisão de se abrir um arquivo e não existir, o que é que vai fazer, tá? É importante lembrar, né, que cada linha do arquivo, ela termina com um caractere que a gente chama de new line, tá? Mas antes vamos entender um pouquinho, né, sobre esse caractere new line. Esse caractere, como eu já falei, é um caractere, apesar dele ser representado por barra e n, né, uma barrazinha seguida de um n, ele é um caractere apenas, tá? Ele representa a quebra de linha no arquivo. Não só no arquivo, mas se você tiver uma string que contém um caractere barra n no meio e você tentar imprimir esse arquivo, ou imprimir essa string, vai aparecer o que? Ó, hello world numa segunda linha. Por quê? Porque quando ele chegou nesse ponto aqui, ele encontrou um caractere barra n. Barra n vai quebrar a linha e faz com que ele passe para a linha seguinte. Entenderam? Então, esse barra n também funciona dentro de strings. Você pode
querer que uma string, né, um texto invada várias linhas e aí usando barra N para delimitar o final de determinada linha, tá? Aqui outro exemplo, né, x barra n y, você tem x e na outra linha y. E para comprovar o que eu falei, se você chamar len de dados, o que len de dados vai lhe dar? O comprimento, ou seja, o número de caracteres que estão presentes na string dados, ou seja, x barra n y. Só que barra n é um caractere, então eu tenho 1, 2, 3. Um para o x, um para o barra n e outro para o y. Tá? Então, 3 caracteres. Ok? Bom, supondo que a gente tem, né, no arquivo uma sequência de linhas, né, e você quer fazer algum processamento, tá? Tem que estar consciente de que ao fazer o processamento, para pegar linha por linha, né, esse caractere vai estar presente, o barra N está lá no arquivo. Cada linha termina com barra N, então tomem cuidado com isso, tá? Fiquem cientes que ao fazer a leitura de uma linha vai vir um barra N. Interessante do Python, né, que esse file handle, né, você pode utilizar aquele laço for, que você já conhece, né, e ele pode ser usado como uma sequência, né, como a gente usou strings, né, e cada iteração tinha acesso a um caractere, assim como a gente também usa com listas, né, para poder acessar cada elemento da lista, é possível acessar linha por linha do arquivo texto, certo? Informando aqui, né, o file handle e usando uma variável de iteração que a cada iteração recebe uma linha do arquivo, ok? Então cuidado, porque linha vai conter todos os caracteres da linha seguida de um caractere barra n, ok? Então com isso daqui, essas 3 linhas, eu consigo imprimir o conteúdo do arquivo mbox.txt. Então eu abro o arquivo, guardo o file handle e itero sobre todas as linhas desse arquivo aberto, imprimindo a linha. Então muito simples, né, fazer isso em Python, tá? Se eu quisesse contar ao invés de imprimir, então bastaria usar o que você já conhece, né, de iteração, tá? Definir um contador que inicia em 0, uso aquele mesmo laço, certo? E esse laço permite o que? Fazer a contagem, acumular no contador toda vez que ele terá que, né, atribuir a linha, a próxima linha do arquivo, ok? No final ele mostra para a gente quantas linhas tem o arquivo. Para vocês terem uma ideia, esse arquivo mbox tem 132.045 linhas, ok? Ele faz isso rapidinho. É a vantagem do computador, né? E se a gente fosse abrir para contar uma por uma, iria demorar um bocado, mas ele faz isso num piscar de olhos, tá? Bom, eu posso também, né, apesar de não ser muito recomendável, ler o arquivo por completo e jogar esse conteúdo do arquivo em uma string. Tá? Então essa string vai conter todas as linhas do arquivo. Como eu falei, isso não é interessante, a não ser que você vá fazer o processamento e precise de tudo ao mesmo tempo, o que não é comum. Geralmente a gente trabalha linha por linha e depois que você processou aquela linha, acabou. Aquela linha pode ser descartada. Da forma como isso aqui está sendo feito, o read, né, executado sobre um arquivo, sobre um file handle, né, para ser mais preciso, ele faz com que todas as linhas do arquivo sejam lidas e concatenadas numa string que é retornada por essa função, né, por este método, para ser mais preciso. Então o conteúdo vai ter exatamente o conteúdo que está no arquivo, com todos os /n, inclusive. Tá? Então, se eu quisesse saber quantos caracteres tem no arquivo, bastaria usar a função len, que vocês já conhecem, né, que daria 94.626 caracteres. Não são linhas, certo? Esse não é o mbox.txt, é o mbox short, né, que é um arquivo mais curto. Por isso que só deram 94.000 caracteres. Aqui eu tenho uma coisa interessante, né? Lembram aquelas funções, né, de strings?
Aqui eu tenho o que eles chamam de slice, né, de particionamento de strings. Lembram da aula? Então o que é que está dizendo aqui? Não, o início, né, na verdade eu não estou definindo o início, então ele vai pegar desde o caractere 0 até o caractere 20, sem incluir o 20º. Então ele vai pegar deste conteúdo, né, da posição 0 até a posição 19 e vai imprimir na tela exatamente aqui essa string, porque são os 20 primeiros caracteres que aparecem na string. Então daria para poder, né, ir copiando os trechos da string e fazer o que você quiser, tá? Só que detalhe, né? Se você observar, tá? Na hora que, ao fazer o processamento de um arquivo, tá? Pegar linha por linha e imprimir, vocês vão perceber que vai aparecer mais de uma linha, vai aparecer uma linha em branco aqui, que no arquivo original não existe, certo? Esse resultado, na verdade, é quando a gente faz a filtragem, né, das linhas, tá? Isso acontece porque quando você executa, você faz a leitura linha por linha, você está lendo barra N. Mas quando imprime, tá, o print provoca a inclusão de um barra N após a string. Como a string já contém um barra N, então ficam dois barra N seguidos, o que faz com que apareça uma linha em branco que no arquivo original não existia, certo? Então, se você quiser que isso não aconteça, então esse programa aqui, né, em Python, ele faz a correção, né? Então ele vai pegar linha por linha e imprimir, tá? Só que ele vai fazer o uso daquela função, né, daquele método rstrip, ou seja, ele retira à direita os caracteres em branco, que inclui também o caractere newline, certo? Então, esta linha vai ter, digamos assim, vai ser a linha original sem os caracteres de branco e quebra e a direita, né, apenas, certo? Então é só a direita. Então ele tira o caractere barra N, de forma que quando eu seleciono a linha, quando ela começa com from, então lembra do starts with, o que isso aqui quer dizer? Ele vai ler linha por linha do arquivo. Quando a linha lida começar com from dois pontos, então ele vai imprimir linha. Só que esta linha já foi modificada, né? Aqui, ó. Ela recebeu o valor anterior da linha, retirando-se os espaços em branco e quebra de linha no final, né, dessa string, tá? Então não aparece mais uma linha em branco, né, entre o que foi lido do arquivo, tá? Bom, também, né, a gente pode usar aquele recurso de, durante o processamento do arquivo, simplesmente ignorar uma parte que não interessa, certo? Então vejamos, ó. Aqui eu vou ignorar todas as linhas que não starts with from, ou seja, todas as linhas que não iniciam com a string from. Nesse caso, ele vai entrar no if e executar o continue. O que é que o continue faz? Ele provoca o que? Ele pula, ele termina essa iteração e volta para executar a iteração seguinte, caso exista uma iteração seguinte. Significa que ele só vai chegar até o print linha quando, de fato, a linha não começar com... ou quando a linha começar com from. Entendeu? Porque quando começa com from, aí o not anula, né? Porque isso aqui daria true. Não true, ele não entra, porque ele só entra quando é true. Para ser true, esta expressão tem que ser falso, ou seja, a linha não pode começar com from, ok? Então ele só vai imprimir, né, as linhas que começam com from dois pontos. Bom, tem também uma coisa interessante que é usar aquele operador in para, além, né, dos usos que a gente já conhece, a gente pode usar para verificar se uma string, né, qualquer, uma parte de uma string, ela faz parte de uma linha.
a gente já aprendeu a usar isso com strings, né? Então você dá uma substring, né, dá uma string qualquer, e o in identifica se essa string ela faz parte de outra string. Então é um recurso bem interessante quando você está trabalhando com arquivos, porque às vezes é necessário testar se aquela linha ela começa com tal coisa, mas em outras situações é interessante saber se aquela linha contém determinada coisa. Tá? No editor de texto isso é bem comum, né? Você vai fazer uma busca por uma palavra, aí ele vai pesquisar linha por linha e lhe dizer, ó, encontrei 3 ocorrências, né, dessa string de busca que você colocou e indicar para você quais são as linhas. É dessa forma que acontece, tá? Então, se eu estivesse buscando, ó, abrindo o arquivo, percorrendo linha por linha, né, tirando aqui a direita, tá, e buscando na linha, né, a string uct.ac.za, ele iria encontrar apenas, ó, esta linha aqui, porque tem isso aqui, né? Certo? Ele iria encontrar este aqui também, né? Porque tem aqui, certo? Iria encontrar esse daqui, porque tem aqui, né? Pedacinho aqui, ó. Do mesmo jeito, esse daqui e esse daqui. As outras linhas, tá? Que não contém isso aqui, elas não iriam aparecer porque eu daria o contínuo e o print não iria ocorrer, ok? Uma coisa muito comum dos programas que trabalham com arquivos é o usuário poder informar o arquivo. Então, a gente faz isso toda vez que vai entrar lá no editor de programas, né? Abrir o arquivo, aí você diz qual é o arquivo, você seleciona numa janelinha, tá? O nome do arquivo. Então, poder usar a função que vocês já conhecem, né? O raw input, né? Solicitando o nome do arquivo. Esse nome vai ser armazenado aqui numa string e posteriormente vai ser usada para abrir o arquivo. Então não tem muita novidade. O que muda aí é, ao invés de eu ter no texto uma coisa fixa que diz o nome do arquivo, eu permito que o usuário digite esse nome e informe para o seu programa. Ok? Quando o Python não encontra um arquivo, aí, né, a gente já viu essa situação, tá? Mas é possível que você dê um tratamento, né? Aí volta aquela discussão lá, aquela que a gente aprendeu sobre o try, except, tá? Então, você solicitou o nome do arquivo para o usuário, guardou aqui em nome. Você tenta abrir o arquivo dentro de um bloco try, certo? E caso aconteça um traceback nesse momento, porque o arquivo não existe, ele não vai dar um erro e parar de executar o programa. Ele vai direcionar você para o except de forma que você possa tratar a exceção. Então dá para imprimir uma mensagem, ó, erro ao abrir o arquivo e dar o nome do arquivo. Neste momento, o usuário vai saber que ele não conseguiu abrir aquele arquivo. E às vezes é apenas um erro do usuário, ele digitou um caractere a mais, ou trocou uma tecla, e o nome do arquivo está errado. Então, se você informa para ele que deu um erro, abriu o arquivo e dá o nome do arquivo, isso já, né, provavelmente vai resolver o problema do usuário. Tá? Caso contrário, o que, é que vai acontecer? Você continua, né, esse exit faz com que ele saia do programa, mas pelo menos ele deu um aviso para o usuário. Caso ele não chegue nesse ponto, é porque ele conseguiu abrir o arquivo com sucesso e continua o processamento do arquivo. Então, inicio o contador com 0 e vou verificando linha por linha se ela começa com subject 2 pontos. Se começar, eu incremento o contador e no final eu vou ter um contador e vou indicar quantas linhas começam com subject, ok? No arquivo tal. Bom, eu já de certa forma comentei isso, né? Que eu posso usar várias, né? Abrir um arquivo e fazer busca, né? Apenas pegando linha por linha e usando start with ou in, né? Para verificar se uma linha contém determinado texto, tá? E finalmente, né? Um exemplo pequeno de como gravar um arquivo. Então, novidade aí que a gente tem, que não usamos ainda, né? Foi o modo de abertura para escrita, certo?
o que é que eu estou fazendo aqui nesse programa? Eu estou abrindo o arquivo no modo leitura, esse aqui, o ARC, e estou abrindo outro arquivo no modo escrita, que é o ARC2, tá? O nome é mbox short2txt. Quando eu abro no modo write, aí tem uma informação importante. Caso o arquivo não exista, ele vai criar o arquivo, porque eu quero escrever o arquivo. Senão não teria como eu gravar o arquivo, senão se, né, desse erro durante a escrita, né, não teria como criar novos arquivos. Então, nesse ponto aqui, eu vou fazer, já estou com os dois arquivos abertos, um para leitura e outro para escrita, mas eu vou percorrer o arquivo lendo e só vou escrever no arquivo de saída, né, o arquivo 2, sobre determinada condição. Qual é a condição? É a linha conter uct.ac.za, né? Ou seja, o domínio ser esse daqui. Então pode ter outros domínios, mas não importa. Ele só vai satisfazer e imprimir, né, dar um write aqui no arquivo, tá? As linhas que satisfizerem essa condição, tá? Então, o write é justamente a chave aí da gravação, né? Então, o que é que tem de diferente? Abrir para escrita e eu vou usar o write no arquivo, informando a string que vai ser gravada no arquivo, tá? Então, cuidado aí com o uso do barra N, porque se você a linha não contém o barra N, que eu retirei aqui, ó, no rstrip, então se não contém o barra N, você tem que incluir o barra N, porque senão seu arquivo, ao invés de ter várias linhas, ele vai ter uma linha gigante, né, sem separação nenhuma. Então cuidado aí, se você tirou, tem que incluir de novo, ok? Bom, então essa foi uma visão geral, né, e de arquivos, mas bem simples, tá? A gente tem coisas mais avançadas, mas que no nosso curso a gente não vai se preocupar muito, já que o objetivo é a gente basicamente manipular arquivos texto, né, fazer leituras de dados e escrever, né? Com o que vocês viram na aula aqui, já dá para fazer isso sem problemas, tá? Aí, como sempre, eu comento, né, esses slides são baseados nos slides do professor Charles Severance, né, da Universidade de Michigan, né, e a licença é aberta do Creative Commons, então podem copiar, podem compartilhar, e é isso aí, tá? Até a próxima aula.